Mas o espírito da pessoa morreu. Ela... O que acontece depois? Ela tá aqui, ela tá andando, é possível Quando ver morre. esses espíritos? Quando morre. Começa por aí. Então, Vai, minha filha. bom, aqui, né? Aqui. Como você sabe, você me conhece, muita gente sabe também que eu fiz escola ministerial, fiz escola de liderança. E durante a escola ministerial, né, algo que eu aprendi, ela já não está mais nesse mundo, inclusive, né, que foi uma mestre de ensino maravilhosa, vai fazer muita falta para o mundo e faz. Segundo ao que eu aprendi na escola ministerial, que depois que nós morremos, levamos ainda 24 horas... Olha aí. para que o arcanjo, que é designado, nos encaminhar para o céu que você vai. Como que era o nome da professora? A famosa? Neuza Itioca. Já ouviu falar na Neuza Itioca? Já ouviu, Yuri? Tive o prazer de ter aulas com ela, orientação dela. Tem um vasto material dela, inclusive, né? E se hoje eu direciono, se hoje eu cheguei onde estou, foi porque eu tive principalmente orientação e tive ela como mestre de ensino na minha vida. Então, que inclusive quando a gente fez a escola, era uma corrida muito grande, porque você queria muito atingir os pontos, ninguém queria ficar para trás, né? Você tinha um ponto que você tinha que atingir para você poder passar para o nível 2, né? Porque a gente teve nível 1, nível 2 e nível 3. Quando eu cheguei no nível 2 da escola ministerial, foi onde eu aprendi isso e eu fiquei perplexa e surpresa, porque eu também não sabia disso. Então, segundo ela, e que eu aprendi, quando nós morremos, é designado os anjos, porque todo mundo deve saber, quem conhece a Bíblia, né? Porque a gente estudou sobre os anjos também, que são 5 arcanjos que estão próximo ao trono de Deus Pai. Cada um deles é encarregado com uma missão. E ali, quem é encarregado? O arcanjo Uriel, que vem e designa aonde nós vamos ir. Qual céu será que nós vamos estar, né? Quando que foi? Você lembra? A primeira vez que aconteceu algo desse sentido pra você, como que foi? Eu lembro que... muitos anos atrás, hein? Muitos anos atrás mesmo. Como você sabe, eu já comentei diversas vezes que eu morei no Marco das Três Fronteiras, né? Uhum. Tinha um sítio lá. E a gente tinha, às vezes, que subir. Era escuro, há muitos anos atrás. Não tinha iluminação na rua. E não sei se você tem esse conhecimento, mas ali dentro daquela mata... existe, e existiu, mas existe o túmulo de uma pessoa. Não. Aonde? Aonde? Na mata, lá no Marco das Três Fronteiras. Porque os meus avós, né, que já não estão mais nessa terra, né, nesse reino, contavam assim para nós. E ali, uma vez, eu vi uma mulher, toda de branco. Eu vi. E era uma pessoa que morreu. A minha mãe falou para mim, não, mas essa pessoa já morreu. Então, aí eu te pergunto... Credo. Ixi, não, eu até ia perguntar pra você e aproveitar, não te cortando, você vai... Como quando é que você pode? falou isso, eu achei que era... Eu tinha entre 12 a 13 anos. Tá, é coisa, imaginação da minha cabeça, o que era? Né? Eu falei, não, mãe, eu tô vendo. Não, minha filha, não. E ela foi me levando, sabe? Para mim apressar os passos e ir. Mas, na realidade, é porque eles começaram a sentir medo também, né? Mas eu vi. Eu tava andando, subindo. Não era coisa da minha cabeça. E eu vi, e ela chamava ainda. E como é que a mulher tava ali? Ih, rapaz. Isso é real, tá? Isso é real, porque teve guerras Malvinas, né? Que foi entre o Paraguai e o Brasil. E ali a minha mãe, que era... eu chamava a minha avó, né? Ela veio e contou. Ela falou, não, tem túmulo ali, sim. Então, e eu andando ali, eu muito criança, e eu falei assim,
Espontaneamente. Eu cheguei e falei, não, eu vi ali, vocês não viram? Ai, eu não tô vendo nada, não. E aí as minhas primas, ai, não, vamos embora. Saíram correndo, sabe? Mas eu vi. Só que assim, eu senti uma energia muito forte naquilo, entende? Muito forte mesmo. Só que eu sei que por detrás ali também tinha o quê? Um demônio. Um espírito maligno. Um espírito maligno. Deixa eu te perguntar uma coisa acerca disso. O que você acha quando você vê o espírito de alguém que morreu? 100% é demônio? Você acredita que é espírito maligno mesmo ou não? Você acredita que nesse intervalo do qual você aprendeu a sua experiência, né, o seu entendimento, para deixar claro, nesse intervalo quando a pessoa morre, é possível a pessoa estar por ali e ver? E o que você pensa? Eu vou falar agora para vocês aqui no estúdio, né? Para todo mundo, inclusive os inscritos que estão aqui, que estão me vendo. Então, para todo mundo que está me assistindo agora, uma experiência pessoal minha que eu tinha, que eu nunca falei para ninguém. Eu acho que eu nem contei para o William ainda, né? A gente é muito assim, que nem irmãos mesmo. Eu tive uma experiência dessa com o meu filho quando faleceu. Por quê? Bom, todos vocês já me conhecem que estão me assistindo, né? Que eu tenho isso de sobrenatural sobre mim. Aconteceu alguns episódios de quando ele estava no quarto dele e ele falava para mim, mãe, não chega perto. Não chega perto porque ele não quer. E eu falava, quem, meu filho? Eu não estava vendo. Porém, quando eu fui me aproximando dele, eu senti uma energia forte. E quando eu fui chegar perto dele, eu não conseguia passar. E existia uma barreira invisível. Mas era uma barreira de energia ali, sobrenatural. Eu não conseguia chegar perto dele. Aí foi onde eu tomei de autoridade que estava sobre mim, repreendendo e soldando, foi onde eu consegui quebrar aquela barreira e tirei ele dali. Aquela barreira se instalou na porta do quarto dele e eu estava fora. Eu não conseguia passar a porta do quarto dele para chegar até meu filho, o que faleceu. Quando o meu filho faleceu, Darabassuri Alabás, é algo assim que eu nunca contei para ninguém. Mas é muito profundo, muito. Eu estava deitada, porque eu estava muito mal, estava deitada na minha cama e tem uma janela, né? Onde eu ficava vendo, vejo o céu, tudo, eu estava olhando. Nisso eu vi como abrir um clarão. E quando eu olho, eu vejo 2 anjos luciferianos. Só que daí eu vi quem? O meu filho. Eu vi o meu filho. Eu não tô louca. Eu tô perfeita. E quem me conhece sabe que ele era muito grudado comigo. Se eu ia em algum lugar, se eu ia no banheiro, ele ficava do lado de fora da porta me esperando. Foi onde ele começou a chorar e eu ouvi ele falando, eu não quero ir. Só que quando eles chegaram perto dele, porque aquele espírito começou a me oprimir, eu comecei a chorar. Novamente eu vi aquela barreira que se levantou, espiritual. Nisso, na época, a Ivonete trabalhava comigo. Ela viu que eu estava chorando, ela viu que eu não estava bem e eu olhava. Lógico, ela não estava vendo o que eu estava vendo, mas eu estava vendo no mundo sobrenatural. Foi quando eu vi que desceu dos céus. Isso que eu estou contando para vocês é uma experiência pessoal minha. Desceu aquele anjo. Muita gente vai pensar, vai aparecer com asas. Não. O rosto dele era igual nós. A única coisa que ele tinha eram asas enormes. Mas ele era uma pessoa, um homem. E desceu. E falou, não, eu vou pegar ele. E eu perguntei quem era. Ele falou, não, vem. E ele foi chorando. E eu falei, filho, vai. Então eu me seguro para mim chorar. Porque isso foi muito forte, foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer. Nunca. Isso está gravado na minha memória, no meu ser, no meu coração. Eu vivi essa experiência.
E foi onde o anjo levou e falou, não, eu vou levar ele, vamos. E ele foi chorando, ele não queria subir. E aí eu perguntei quem ele falou, eu sou Gabriel. E isso foi na hora do acidente? Não, isso foi, a gente sepultou, fez um enterro, né? E daí na tarde aconteceu isso. Eu quero falar com muito respeito pela Shirley e falar pra você que tá no chat agora. Vamos lá. Cara, como que eu vou falar pra uma mãe... Eu sou pai, tá? Como que eu vou falar pra uma mãe, uma mulher de Deus, Isso. que tá aqui na minha frente, que é mentira? Eu vivi. Pra que ela ia chegar aqui e falar, inventar uma história sobre o filho dela? Eu jamais. Tem uma galera que tá perguntando aqui, ela já contou em outro episódio o que aconteceu com o filhinho dela. Quantos aninhos ele tinha? 9 anos. Quando o Senhor recolheu ele. E você teve essa visão física, você não viu em espírito, é igual você tá me vendo. Eu vi física, eu tava com o meu olho aberto. Como 1 mais 1 é 2, sabe? Eu tava, sabe? Eu vi com o meu olho aberto. Eu tava deitada na minha cama. Eu vi isso, eu vivi isso. Né? Então, por isso que eu falo, como pode afirmar? Como que eu vi isso? Eu vi o meu filho chorando, o meu filho não queria ir. Ele não queria subir. Então, como explicar? Quem vai explicar isso? É que nem a gente estava falando, ninguém morreu ainda. Na verdade, toma uma água aí, Shirley. Isso aqui nem tava no nosso no nosso roteiro, nem ia tocar nesse assunto. Eu já conheço a história, porque eu conheço a Shirley há muitos anos. Mas prove a Deus começar com esse assunto, contando essa história. O grande X da questão, dentro de tudo que a gente vai falar hoje das experiências dela, o grande X seria esse que eu vou falar agora. É um mistério. Eu penso dessa forma. Nós não sabemos. Já que ela contou uma coisa que não tá no roteiro, eu vou contar uma coisa que também não tá no roteiro, que eu vivi. Eu vivi. Ninguém me contou. O dia que o meu pai partiu, o dia que o meu pai faleceu, vocês sabem, foi no dia do meu aniversário, como eu conto sempre. Eu cheguei aqui, eu participei de toda a tentativa de reanimação do meu pai. O meu pai se levantou pela manhã, se vestiu, colocou uma roupa para ele ir pro médico, pro hospital, quando ele sentiu que estava tendo um infarto. E ele colocou uma roupa muito específica. Ele colocou uma calça jeans, ele colocou um sapato marrom, ele colocou uma camisa branca e uma jaqueta de camurça marrom, porque estava muito frio. Era com essa roupa que ele estava quando ele sofreu o infarto e o povo tentando reanimar ele. Infelizmente, meu pai partiu, foi embora, e eles colocaram meu pai na ambulância, se sensibilizaram, enfim, de ser o meu aniversário, dos filhos, tá tudo aqui, levaram o meu pai. Quando o corpo do meu pai saiu daqui da casa, passou alguns minutos, a Shirley chegou aqui. Isso aqui nem tava no nosso roteiro. A Shirley chegou aqui, chorando bastante, gostava muito do meu pai. Imagina o desespero que tava a família aqui. Meu pai morreu em 7 minutos, depois dele se sentir mal. E a Shirley chegou chorando desesperada e falou: eu vi o seu pai, ele falou comigo. É verdade. Isso aqui nem tava no roteiro. E eu vi, ele falou comigo. Eu vi quando o anjo tava levando ele e ele falou comigo. E ele mandou falar pra vocês que vai ficar tudo bem, que vocês não é pra vocês ficar assim, porque tá tudo bem. Que ele tava indo pra um lugar que o Senhor preparou e que tava tudo bem. E eu me lembro que a minha irmã, inclusive a minha irmãzinha agora deve estar assistindo lá do hospital, ela tá internada pra fazer a vesícula, né? Sim. Até a gente ora por ela hoje, se você lembrar, ore pela minha irmã. Vai tirar uma pedra da vesícula lá. E a minha irmãzinha, ela já é mais como assim? Daí ela falou pra Shirley assim: beleza, você viu meu pai, mas se você viu ele, como é que ele estava vestido?
A minha irmã já foi e falou, qual que é, Shirley? Como é que ele tava vestido? Eu ainda brinquei, falei, se fosse eu ia falar, tava de branco. Olha aí, ó, como que ela ia contestar, né? Tá salvo, tá? Mas a Shirley olhou bem no rosto da minha irmã e ela foi sem gaguejar, cara. Ela falou, ele tava com uma calça jeans, eu tava com um sapato marrom, uma camisa por dentro da calça e uma jaqueta marrom de camurça. É verdade. Como que ela ia saber, sendo que o corpo do meu pai não tava aqui mais, cara? Já tinham levado meu pai. Só tava a família aqui quando aconteceu aquilo. Então, assim, com essa introdução louca, eu posso falar pra vocês. Esse assunto é um assunto delicado. Eu entendo que ele é delicado. Mas eu, Shirley, não consigo cravar que é mentira ou que não é possível. Eu confesso pra você que o fato de eu imaginar que depois que a gente morre, a gente passa 24 horas aqui ainda é meio assustador pra mim, né? É meio assustador pra mim. Puxa vida, vou ficar aqui, cara, vendo todo o sofrimento, vendo... Isso, pelo que você aprendeu, isso é geral? Todo mundo fica esse tempo aqui ou não? Como é que funciona isso aí? Sim, pelo que eu aprendi, sim. Sim, fica a pessoa ali, leva esse tempo para ela subir, né? Ser encaminhada, né? Então, eu reforçou isso para mim depois da experiência que eu tive com meu filho, né? E outras experiências também que eu tive, que depois você vai chegar na história aí, né? Porque também tem pessoas que sonham, né? E tem uma história que eu trouxe no roteiro aí para você, que a minha tia-avó, Maria Regina, que já não está mais entre nós também, ela um dia acordou, eu tinha 16 anos, e ela chamou todo mundo e contou no café da manhã que ela teve um sonho. E nesse sonho, ela acordou na madrugada, e quem era? Meu pai, chamando ela. E chamava ela de Titila. Eu vou me segurar para não chorar hoje aqui. E disse que falou para ela, Titila, vem rápido. Rápido, minha irmã. Você tem que vir rápido no cemitério. Porque a minha casinha, ele tem uma capelinha, né? E é onde a gente entra, né? Fica lá por horas. Como eles eram católicos, entrava lá, fazia oração, né? E ele falou assim, porque a minha casinha tá cheia de abelha. Eu não tô em paz aqui. Corre, vai lá. E ela falou, não, eu preciso ir no cemitério. Eu recebi esse recado no meu sonho. E incrivelmente, porque eu fui junto. O meu primo levou nós. E ele deve estar assistindo. Quando nós chegamos lá, gente, estava lotado de abelhas. Como explicar isso, gente? Agora eu pergunto, como explicar? Como a gente falou, ninguém morreu ainda para saber como é que é. Caramba, mano. Aí é cabuloso, hein, Yuri? A cara dos nossos Isso membros. é real. Caramba, Isso é cara. real, gente. Real.